Olá, amante do terror. O que você vai ouvir a seguir vai ser o relato de um dos viajantes das Backrooms que se encontrou com a entidade chamada de Cavaleiro Vermelho, uma entidade benigna das Backrooms que ajuda os viajantes a irem para um lugar seguro, principalmente aqueles recém-chegados. Ele é conhecido como um assassino de entidades, já que para proteger os viajantes, é claro que ele precisa dar cabo de algumas delas, o que automaticamente já o torna uma das entidades mais poderosas dentro das Backrooms. Agora, ouça. O Cavaleiro Vermelho é conhecido por quase todo mundo nas Backrooms. Se você ainda não conheceu ele pessoalmente, com certeza você já ouviu falar dele por outra pessoa. Eu tô gravando o que eu sei e o que eu captei de outros nesse documento, mais pela posterioridade a respeito do que pela pesquisa em si. Mas infelizmente não tem muito o que dizer. Você vai reconhecer o Cavaleiro Vermelho se você vê-lo, afinal, ele é a porra de um cavaleiro, você geralmente não vê muitos por aí. Pelo pouco que eu posso lembrar da Wikipédia, ele tá equipado com uma armadura que poderia ser apropriada para o final do século XVI. Mas eu não tenho certeza se isso significa alguma coisa. Ele tem uma espada muito grande para ser carregada na cintura, então ele descansa ela nos ombros. Algumas vezes ele tem um escudo, outras não. Ele veste uma capa vermelha com guarnição de ouro, o que é ótimo para a visibilidade. Felizmente para nós. Tudo isso tá em boas condições, mas você consegue dizer que é velho. A armadura tem algumas amalgadelas e a capa é meio esfarrapada. Ele tem uma estatura média e um corpo médio. Se não fosse pelo traje, você nem perceberia. Mas eu espero que você perceba se ele estiver perto. Especialmente se você estiver perdido ou encurralado. Considerando quanto tempo esse cara anda por aí e quantos ele já arrebentou, não tem jeito dele ser um simples humano. Pode até ser errado chamar ele de ele, mas eu não ligo. Ele soou como um cara quando falou comigo. Você provavelmente tá ouvindo isso porque ele consegue cortar monstros no meio com um simples movimento de espada e todo negócio de magia. A gente não tem total ideia de como isso funciona, mas, francamente, a gente não tem ideia de nada. O que separa o Cavaleiro Vermelho do resto dos bichos que brotam nessa dimensão labirinto desgraçada é o fato dele não comer a sua cara no momento que ele te vê. Nenhum de nós tem certeza de como ou porquê, mas o Cavaleiro Vermelho parece aparecer no momento exato em que alguém novo cai nas Backrooms. A teoria que circula é que ele tem algum tipo de percepção extrasensorial ou algum senso mágico que permite que ele ache as pessoas. Ou talvez ele esteja em sintonia com qualquer magia ou individualidade da física que resulta na gente preso aqui. É a mesma coisa, pessoa após pessoa, centenas de vezes agora. O pobre Billy cai no nível 8, ou 777, ou 200, ou alguma outra coisa. E alguma merda muito fodida vai acontecer com Billy, bem rápido. A gente encontrou esqueletos o suficiente aqui para saber como isso geralmente acaba. Mas, algumas vezes, o Cavaleiro Vermelho acha o Billy antes que as suas entranhas fossem atiradas para tudo que era lado, que nem um novelo de lã. E que bom pro Billy, porque o Cavaleiro Vermelho geralmente resgata novatos, usualmente se colocando entre o sobrevivente e a outra coisa que tá tentando comê-lo, e fatiando ela em tiras. Algumas vezes ele fala com quem ele resgata, mas não é um bom conversador. Na maioria das vezes ele fica tempo suficiente para passar instruções pro sobrevivente antes de jogar ele em um tipo de portal que ele faz. A gente não tem certeza como exatamente o Cavaleiro Vermelho faz isso, mas ele consegue usar a espada para cortar e abrir um portal para outros níveis das Backrooms. De novo, essa história é consistente durante centenas de vezes. Você procura por um círculo com uma cruz de braços iguais. Você ignora as vozes e anda através da luz sem parar. Uma vez que você encontra o símbolo e o toca, você é teletransportado para outro lugar perto de onde estão as outras pessoas. Geralmente isso é um dos acampamentos da Meg ou algo assim, mas algumas vezes as pessoas só caem de um rasgo branco no ar na frente de um grupo expedicionário, que nem um pacote de entrega, assinado, selado e entregue em segurança. A gente está assumindo que qualquer coisa ruim aconteça com qualquer um que ignore ou desrespeite as instruções, porque não teve ninguém aqui que fez isso. Fora isso, se sabe que o Cavaleiro Vermelho se mostra para as pessoas que estão em apuros. De novo, não sabemos como ele faz isso. Pode ser algum tipo de onisciência ou o universo tem algum tipo de senso de ironia dramática. Você desceu por um buraco errado, você foi separado do seu grupo, sua arma emperra, suas costas estão na parede, ou você está andando em círculos no escuro, prestes a ser o lanche de alguma coisa. Ou destinado a morrer agonizando de desidratação, bebendo do seu próprio mijo por dias até seu corpo desfalecer.
Então, o Cavaleiro Vermelho aparece de um corte no ar, e então você encontra o seu caminho para casa. Todos nós queremos saber mais sobre ele, por que e como ele faz essas coisas que ele faz, ou pelo menos algum tipo de dica de quem ele é, mas ele não é de falar muito, ele só quer nos mandar de volta para o caminho certo. A gente não tem total certeza se ele tem alguma biologia, acho. Esses formulários são destinados a outros tipos de coisas, eu tô apenas me contentando com o que tá por aí. Eu vou apenas falar sobre as coisas que eu ouvi dizer que ele pode fazer. Uma coisa com certeza é que o Cavaleiro Vermelho é um super-humano, sem dúvidas. A gente já viu esse cara lidar com ameaças tanto conhecidas quanto desconhecidas, enquanto em menor número, e sempre sai por cima. Ele é forte o suficiente para levantar e arremessar um homem crescido com um braço e balançar aquela espada enorme que nem uma vareta. E tão rápido que alguns reportaram que as suas botas brilhavam e soltavam faíscas enquanto ele lutava. O velho Morris disse que ele viu o Cavaleiro Vermelho ser golpeado com as costas da mão em uma parede de pedra por um ogro. Ele bateu tão forte na pedra que deixou uma impressão do formato dele, mas ele se levantou e continuou lutando. Com isso dito, a gente não acha que ele é invencível. Tem algumas histórias do Cavaleiro Vermelho entrando em lutas que só deram tempo suficiente para ele abrir o portão e jogar o sobrevivente com as instruções. E outras vezes ele ficou bem ferrado no fim da luta. Mancando, segurando um braço quebrado, crivado de amogadelas e buracos de espinhos, ou flechas, ou qualquer outra coisa que ele teve que lidar. Ele deve se recuperar bem rápido, já que nenhum desses danos parece ter sido permanente. O negócio é que o Cavaleiro Vermelho pode ser derrotado. É só que ninguém que presenciou essa derrota viveu para contar a história. Aqueles sites que encontramos em algumas zonas, com golpes de espada e sinais de luta, mas ninguém se lembra de estar lá antes? Sim. Você provavelmente deve estar pensando o que estamos pensando. Ao contrário da gente, o Cavaleiro Vermelho pode ter algum tipo de cláusula de escape, ou imortalidade, ou algo assim. Porque se ele foi derrotado no passado, ele sempre volta. Quase soa irônico dizer alguma coisa sobre como a gente descobriu o Cavaleiro Vermelho. Eu não acho que é assim que funciona. Eu tenho plena certeza de que ele que nos descobriu. Pensa nisso. Você cai nas backrooms aleatoriamente. Você pode cair em qualquer lugar. Todos nós ouvimos as histórias. Tem quase tantos pontos de entradas quanto tem de pessoas. Como uma sociedade humana surgiu em um lugar como esse? Existem apenas o quê? Umas centenas de nós? Talvez 1000 do lado de fora? Como diabos conseguimos qualquer tipo de organização? Bom, eu tenho uma teoria. Eu acho que o Cavaleiro Vermelho fez isso. Eu não sei se ele fez de propósito, mas todos nós sabemos que ele tende a te jogar próximo de pessoas. E eu acho que se a gente tem algum resquício humano no meio de toda essa bosta é por causa dele. Eu acho que ele quer que fiquemos juntos, porque ele sabe melhor que ninguém que esse lugar não foi feito pra nós, e nós não temos chance nenhuma por nós mesmos. Ele pode não estar sempre por perto, e nós nem sempre podemos conhecer ele, mas ele é a coisa mais próxima de um Deus que esse lugar tem. E eu acho que a gente tem que agradecer a nossa sorte de ele estar aqui. Até porque, onde é que a gente estaria se ele não estivesse?